Olá pessoal, o professor Paulo Toni falando. Vamos agora criar uma nova montagem e essa nova montagem depois ela vai ser inserida dentro dessa montagem principal. Então clique em abrir e vamos abrir esse componente chamado parafuso. A partir desse componente nós vamos criar uma nova montagem. Aqui então, vamos selecionar parafuso e vamos inserir esse parafuso numa nova montagem. Ctrl 7. Vamos fazer, ou melhor, vamos salvar essa nossa montagem. Aqui dentro da onde nós estamos salvando a montagem principal. E a gente vai chamar essa nossa montagem de submontagem. E salvamos. Vamos inserir um novo componente. Esse novo componente vai ser o manípulo. Clicamos em qualquer lugar da área gráfica para posicioná-lo. E agora a gente vai posicionar corretamente o manípulo. Então, clica nessa face interna, e ele será concêntrico. Então, está aqui o manípulo. Agora nós vamos posicionar esse manípulo de tal forma que essas duas extremidades fiquem simétricas em relação a um plano que passa aqui pelo parafuso. Vamos fazer esse posicionamento então. Para isso nós temos que ir em posicionamentos avançados e em posicionamento avançado escolher esse posicionamento simétrico. No plano de simetria, nós vamos vir aqui no parafuso e vamos escolher aqui o plano frontal. E aqui nós vamos escolher primeiro essa face e depois essa outra face aqui. Então o que o SolidWorks fez? Posicionou de forma simétrica essas duas faces em relação ao plano frontal do meu parafuso. E podemos confirmar. Podemos confirmar também. E agora vamos inserir um novo componente. Vamos procurar. E esse componente vai ser a tampa do manípulo. Vamos girar um pouquinho esse manípulo para facilitar o nosso posicionamento. E aí vamos posicioná-lo. Clicamos nessa face, posicionamento concêntrico, ok. Clicamos nessa face, clicamos nessa outra face, e o nosso posicionamento é um posicionamento tangente. Confirmamos. Vamos repetir. Vamos inserir novamente a tampa do manípulo. Vamos girar aqui para facilitar. E vamos posicionar essa face, concêntrico, ok. Essa face e essa face tangente, ok. Confirmamos, Ctrl 7 para ver como é que está essa nossa montagem. Vamos salvar. Vamos abrir a nossa montagem principal. E agora
vamos inserir componentes. E aqui aparece a nossa submontagem. Clique nela e confirme. Então, como nós inserimos uma nova montagem dentro da montagem principal, essa nossa submontagem ela veio fixa. Se você olhar aqui, você vai ver que ela está fixa. Então, clica com o botão direito do mouse aqui e torne ela flutuante. Agora sim, então, você pode mover essa nossa montagem na montagem principal. Perceba que essa submontagem ela é tratada como um componente único, apesar de ter 4 componentes na sua montagem. Aqui está aparecendo um sinal de semáforo, só para a gente atualizar então a nossa montagem. Vamos clicar aqui e a gente atualiza então a nossa montagem. Vamos agora utilizar um posicionamento inteligente entre os componentes. Vamos girar um pouquinho aqui a nossa montagem. Vamos clicar aqui e arrastar. Deixar ele mais ou menos nessa posição. Clique na ferramenta posicionar. Clique aqui na face cilíndrica do parafuso. Segura e arrasta, e enquanto arrasta, aperte a tecla Alt. Um sinalzinho de um clipe vai aparecer e você vai levar até o furo aqui da mandíbula fixa. Solte o mouse. Um posicionamento concêntrico é mostrado, é sugerido, e a gente vai inverter o alinhamento da posição. Essa sim é a posição que a gente quer. Podemos confirmar. Arraste então o parafuso com o manípulo e a gente teve então um posicionamento inteligente. Podemos confirmar aqui. Vamos deixar transparente esse componente da mandíbula móvel, que a gente vai ter que agora posicionar esse parafuso corretamente para que ele não fique com esse movimento livre. Então clique com o botão direito aqui na mandíbula móvel e vamos alterar a transparência. Então a gente deixou transparente ali a nossa mandíbula móvel. E veja então o movimento do parafuso. Nós vamos ter que restringir esse movimento. Como é que nós vamos fazer isso então? Agora a gente consegue visualizar o pino cilíndrico e aquela ranhura, né, que nós temos aqui no nosso parafuso. Então vamos fazer esse posicionamento agora correto. Então clique em posicionar. Eu tenho aqui uma face selecionada, clico com o botão direito e excluo. Então eu vou selecionar primeiro a face do pino cilíndrico e essa face aqui desse sulco do nosso parafuso. E o SolidWorks já encontra um posicionamento tangente. E é isso mesmo que a gente quer. Confirmamos. Confirmamos aqui. Então perceba agora que o nosso pino, ou melhor, que o nosso parafuso, ele está travado no movimento junto com a mandíbula móvel. Podemos alterar a transparência dessa nossa mandíbula móvel. Então agora sim, voltamos ao estado de visualização normal. E agora vamos travar esse movimento a uma certa distância. Então vamos em posicionar. Então essa face e essa face. Vamos fazer um posicionamento de distância. E essa distância vai ser de 40 milímetros. E confirmamos. Confirmamos aqui também. Dou um Ctrl 7. Podemos salvar essa nossa montagem.